de todos. Está meio alto, eu costumo falar meio alto. Bom, se estiver muito alto, vocês gritam aí atrás, tá bom? É um prazer voltar a essa casa. Como ela bem disse, a gente sempre fala alguma coisa do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre a terceira revelação. Se eu menciono a terceira revelação, porque logicamente tiveram duas antes, né? Primeira revelação, Moisés. Moisés que libertou o povo hebreu das garras do faraó, trouxe os 10 mandamentos, que são as leis divinas, mais todas as leis civis que ele colocou nas leis mosaicas. Quando Moisés libertou o povo de hebreu, e lógico, vou falar bem rapidamente, ele o fez porque era o único povo naquela época que acreditava em um só Deus. Era o único. Todos eles tinham o Deus da lua, Deus do sol, Deus da terra. E naquela época o único povo que só acreditava num Deus, um Deus soberano, era o povo hebreu. E Moisés veio trazer, com essa libertação, também o bem para esse povo. Só que o Deus de Moisés era um Deus a ser temido. As pessoas, quando faziam alguma coisa errada, ou deixavam de fazer alguma coisa errada, é porque eles tinham o receio que aquele Deus punisse. Aí passaram-se aproximadamente 1800 anos, 1700 anos, nós tivemos a segunda revelação. Vocês sabem qual é? Isso é fácil, hein, pessoal? Jesus. E as grandes diferenças começaram a ser sentidas aí. Porque Jesus, ele não veio trazer um Deus para ser temido, mas ele veio trazer um Deus para ser amado. E não era um Deus de um único povo, era o Deus de todos os povos. No tempo de Moisés, a gente, quando pensa nele, o que a gente lembra? Olho por olho, dente por dente. No tempo de Jesus, o que nos vem à mente? Amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Se teu irmão te der um tapa no rosto esquerdo, vire e dê o direito para ele. Coloque Deus sobre todas as coisas e ame a teu próximo como você ama a ti mesmo. Essa foi a mensagem que Jesus deixou, a mensagem principal, que ele resumiu em apenas essas duas frases, todos os ensinamentos mosaicos. Passaram-se também aproximadamente 1800 anos. Quem vem? Aquilo que Jesus falou como o prometido, o Espírito Consolador. E veio através da mão de um francês, que eu não vou falar o nome dele aqui completo para vocês, que vocês vão achar que eu estou xingando, porque o nome dele é bem difícil, mas vamos dizer que ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Allan Kardec é o nosso codificador. Através dele, nós recebemos a instituição da doutrina espírita, que é o terceiro revelador. No tempo de Moisés, a primeira revelação, as revelações vieram por um homem. No tempo de Jesus, também veio por um homem. Mas a doutrina espírita não veio por um homem, veio pela interpretação dos espíritos, do qual Kardec codificou. Então Kardec fala que a doutrina não é dele, a doutrina é dos espíritos. E ele começou escrevendo o livro dos espíritos. Kardec era um cientista, um professor, cético em algumas coisas, mas um ser humano de um valor moral muito forte. Imagine se ele não fosse assim, que méritos ele teria para trabalhar no desenvolvimento dessa doutrina. E ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, a doutrina espírita não existe sem a presença central de Jesus. Não existem. Tanto é que todos os livros que ele escreveu, ele se embasou nos ensinamentos do nosso mestre. No livro dos Espíritos ele diz qual que é o modelo mais perfeito moralmente falando para nós seguirmos. Ele acentua Jesus. Ele escreveu basicamente o que a gente chama dos livros da codificação. Livro dos Espíritos, 1857. Depois veio o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis,
o céu e o inferno e o que é o espiritismo, além das cartas que ele tinha de divulgação na sociedade francesa. Imaginem a revolução que isso foi em 1857 com a vinda da doutrina. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, para se divulgar qualquer livro, era obrigado a Igreja Católica a autorizar a publicação dele, senão não saía. E Kardec conseguiu trazer a doutrina como se fosse uma obra também de origem filosófica e científica, e conseguiu a aprovação da Igreja Católica para poder publicar a sua primeira edição, que foi o Livro dos Espíritos. 1018 perguntas. 1018 perguntas. Nós hoje, logicamente, que estamos aqui, vivenciamos ou tentamos vivenciar os ensinamentos dessa doutrina do Espiritismo. E eu acredito muito quando Jesus disse que nós éramos o Consolador, porque eu entendo que dentro da nossa doutrina nós temos todas as explicações que nós precisamos. Tudo que nos aflige, todas as situações que nos passam, nós conseguimos compreender através dessa doutrina. Aprendi nessa doutrina a apreciar um dos seus dogmas preferenciais, que é a reencarnação. Já citei aqui, eu vi de uma outra doutrina que a gente acreditava na ressurreição, que quando a gente morria, ficava lá num determinado lugar esperando a segunda vinda de Jesus, e ele ia julgar se eu estava bom para ir para o céu, para o inferno, ficar no purgatório. Assim como existem em muitas outras doutrinas. É a crença de cada um. Se eu frequento uma outra doutrina, eu tenho que respeitar aquela crença. É a mesma coisa da nossa doutrina. Então aquilo para mim, que inicialmente tinha uma certa lógica, que era a ressurreição, deixou de ter toda a lógica quando eu aprendi a conhecer a reencarnação. E ao contrário do que alguns podem pensar, a reencarnação ela não surgiu na doutrina espírita. Já existem fatos comprovados, textos escritos no tempo do Egito Antigo, antes de Sócrates. Porque Sócrates também falava sobre a reencarnação. Só que dentro da nossa doutrina nós conseguimos entender com perfeição como funciona esse mecanismo da reencarnação. Vocês já ouviram falar que nós homens de forma geral, hein? Não é só o homem, né? Homem e mulher, fomos feitos à imagem de Deus? Vocês já ouviram? Mas como é que nós podemos ter sido feitos à imagem de Deus se a gente não sabe qual é a imagem que Deus tem? Vocês já se perguntaram sobre isso? A resposta é bem simples. Nós fomos criados simples e ignorantes. Deus não precisava de nós. E Deus é Deus de amor. Ele nos criou pelo amor. Então, quando nós fomos criados simples e ignorantes, Deus falou para cada um de nossos espíritos: eu vou colocar dentro de você uma sementinha que você vai ter que regar. Se você regar essa sementinha direito ao longo dessas reencarnações, ela vai dar frutos. E quando essa sementinha se tornar uma árvore frondosa, que vem até de volta para o céu, nós vamos nos reencontrar. Que sementinha é essa que Deus colocou na vida de cada um de nós? O amor. Quais são os frutos? Benevolência, caridade, paciência, tolerância, respeito, generosidade. E aí Ele nos permite vivermos essas reencarnações para aprender a cultivar esses valores. Esses valores que são eternos, estão dentro de nós e que nos fazem ser a imagem e semelhança de Deus. E somente praticando eles que nós vamos voltar ao nosso Pai Querido. Pela reencarnação, nós aprendemos que não existem vítimas. E que Deus cuida de toda a humanidade com uma única lei: causa e efeito, ação e reação. Ou seja, a doutrina nossa nos ensina
que tudo que acontece na nossa vida, nós somos merecedores. Então os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os momentos todos que a gente está passando na nossa vida, existe uma razão da existência daquilo. E sabe o que é mais importante? É um problema que vai nos dar algum tipo de evolução. Porque a ordem do universo é evolução constante. E isso a doutrina nos ensina. Não tem ritmos. Se nós encontrarmos na rua uma criança com problemas mentais, um filho com síndrome de Down, alguém que nasceu tetraplégico, fisicamente nós podemos sentir dó, pena, mas espiritualmente, se nós soubéssemos o benefício que isso traz para a alma daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, o resgate que ela consegue através daqueles momentos de privação. Tem uma história que eu gosto muito. Uma senhora chegou próximo de Francisco Cândido Xavier, chorando. Falou: Chico, você é minha última esperança, eu preciso entender. Ele falou: pois não, mulher. Aquele ar de doçura, aquela caridade estampada nos olhos. Ela falava assim: meu filho nasceu com as duas mãos atrofiadas. Ele não consegue se mexer. Tudo depende de nós. Agora eu voltei do médico, e esse é meu desespero. O médico disse que eu vou ter que tirar as duas pernas dele. Como pode ser Deus tão ruim assim? Aí o que a resposta do Chico, depois de Emmanuel orientá-lo: sabe o que é, minha filha? Esse espírito que hoje está no seu filho, nas últimas 6 encarnações, ele buscou o suicídio. Então a providência divina permitiu que ele viesse novamente, sem condições de ter o suicídio novamente, através da atrofia dos pés e atrofia das mãos. O menino é vítima? Não é vítima. Não é. Então a nossa doutrina explica isso. Quer ver uma outra coisa que a nossa doutrina explica muito bem? O desencarne. Tem muita gente, se eu perguntar aqui, vai dizer que não gosta de velório, detesta ir em enterro. Não acontece isso? Tem muita gente que é espírita e fala assim: eu não vou em velório. É muita tristeza. Mas o momento do desencarne para o espírito é um momento também muito importante. É um momento de libertação. De libertação. Nós não somos espíritos eternos. Nós não vivemos em encarnações temporárias. 10 anos, 20 anos, 50, 100, 150 anos. Para nós esse corpo físico é um sofrimento, porque segura a nossa alma, o nosso espírito que quer voar de volta a Deus. Então nós deveríamos, como espíritas, não ter prazer, mas ter um entendimento que na hora que o corpo se liberta do corpo físico, o espírito se liberta do corpo físico, tem que ser um momento de alegria. O Evangelho nos fala que todo justo que morre, existe uma festa no céu, que ele é recebido com muito carinho. Porque não dá para aceitar que durante toda a nossa vida nós somos apoiados por Jesus, pela espiritualidade. Sempre temos suportes que vêm diariamente nas nossas necessidades. E na hora que nós desencarnarmos, nós vamos ficar sozinhos. Não existe isso. Um dia, aqueles que nós amamos, nós vamos ver estendidos num caixão, um corpo inerte. Vamos ficar pensando nos momentos de alegria, nos momentos das brincadeiras, nos momentos das conversas, nos momentos dos nossos relacionamentos e nos momentos até das nossas brigas. E nada do que a gente disser e fizer naquele momento vai refrescar alguma coisa, fisicamente falando.
Mas se nós tivermos a certeza, e isso a doutrina nos explica, que a vida não vai terminar ali, e que um dia nós vamos reencontrar as pessoas que nos são queridas. Por que ter medo? Por que sofrer? Nós vamos olhar para aquele corpo inerte e falar: até logo. Um dia nós vamos nos reencontrar espiritualmente. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Quando nós desencarnamos, nós levamos somente 3 coisas: conhecimento que nós adquirimos, os valores morais que nós desenvolvemos e os nossos sentimentos. Então pode ser que na próxima encarnação eu encontre novamente minha esposa, meu filho, um amigo querido, e não saiba, porque nós trocamos os corpos, quem que ele é. Mas na hora que eu chegar perto deles e conversar 5 minutos, eu vou sentir uma agradável presença e vou pensar assim: parece que eu conheço ele a vida inteira. São esses sentimentos que são ligados para nós por toda a eternidade. E nós somos ligados pela nossa essência, a essência do amor, a essência de Deus presente em nossa vida. Pessoal, a nossa doutrina, ela é fantástica. Ela nos ensina tudo o que nós precisamos. Através dela nós temos condições reais de evoluir, de buscar uma vida mais harmoniosa, de buscar uma relação mais de amor entre as pessoas. Através dela nós temos condições até de entender por que as pessoas não são do jeito que a gente gostaria. Porque cada um está no seu estágio. Eu posso ter um irmão gêmeo, nós crescemos juntos, vivemos juntos, mas espiritualmente nós somos diferentes. A minha evolução nunca vai ser igual a dele. Porque o nosso compromisso com as vidas é com Deus e é individual. Ninguém salva alguém se essa pessoa não quiser. Peguem o livro dos Espíritos, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu duvido que qualquer um de nós, passando por qualquer dificuldade, por qualquer problema, não encontre resposta lá. Nós encontramos todas as respostas. E elas estão tão perto da gente. Estão do nosso lado. Eu falei no início que a nossa doutrina, a base dela é Jesus. Aí quando ele fala assim que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que acreditar nisso. Sabe por quê? Porque somente quem já foi para o outro lado sabe o caminho. Então Jesus, Ele tem a capacidade de nos ensinar qual é o caminho real. Porque todos esses problemas, as dificuldades, os estágios que nós passamos, Jesus também passou. Só tem uma pequena diferença. Estima-se que Ele tem mais ou menos 15 bilhões de anos a mais que a gente. Só isso. Será que Ele tem mais conhecimento do que nós? 15 bilhões de anos. Humberto de Campos nos diz que a galáxia que Jesus foi criada não existe mais. A ciência nos diz que uma galáxia tem uma vida útil de 15 a 20 bilhões de anos. E nossa existência tem em torno de 4 bilhões. Então eu acredito que Ele tenha condições sim de nos mostrar o caminho, de dizer sim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, e de nos orientar a orar por aqueles que nos perseguem. E é fácil orar por quem nos persegue? Não, né? É muito difícil orar por quem nos persegue. Ao contrário, nós temos uma tendência, não só de não orar pelas pessoas que nos perseguem e faz mal, mas começar a ficar divulgando para as pessoas o que aquelas pessoas fizeram de ruim. Você já viu a cena? Alguém te desagrada. Aí você fica falando para todo mundo que aquela pessoa desagradou.
Quem é pior? Quem cometeu o desagrado ou quem fica espalhando aquele desagrado? Tendo consciência que não deveria fazer isso. Quem é pior? Nós temos uma facilidade imensa de olhar o cisco no olho do irmão e não ver a trave no nosso. Vou contar uma historinha, não é uma anedota, tá? Isso é um fato. Um cidadão chegou em casa, estava jantando, começou a reclamar para a mulher. Ele falou: bem, eu não aguento mais. Eu trabalho numa RH da empresa. Todas as vezes que eu vou atender uma pessoa que vai procurar um emprego, ele sai e deixa a cadeira fora do lugar. E os meus amigos não fazem nada. E eles eram casados 14 anos. A mulher virou para ele e falou: mas engraçado, há 14 anos nós somos casados, há 14 anos você faz a mesma coisa. E eu nunca reclamei para você. Falou: uma mulher, mas como assim 14 anos? Você lembra? Você vai acabar de jantar, você vai puxar a cadeira para o meio da sala, vai sentar no seu sofá. Você não tira um prato. Você não pergunta se eu quero ajuda. E vai lá assistir sua televisão. E eu vou lá pacientemente todos os dias e coloco a cadeira no lugar. Ele estava vendo o erro dos outros, mas o dele ele não via. Será que nós agimos assim sempre? Vocês podem perceber, principalmente numa relação de casal, mulher e o marido, quando tem uma briga, aí acontece um problema, discute, aí chega-se sempre à conclusão que o homem estava errado, né? Que a mulher nunca é sempre o homem que estava errado. Aí ela fala assim: eu te perdoo, pode ficar tranquilo porque eu te perdoo. Aí passa um tempinho, acontece um outro problema. O que ela faz? Ela lembra daquele fato anterior. Tem gente rindo, acontece com vocês isso aí. Passa anos e ela fica com aquele sentimento. Ela perdoou? Não. Isso faz bem para ela? Não. Semana passada eu recebi uma frase que disseram que era do Chico, que dizia assim: não perdoa as pessoas porque elas merecem, perdoa porque você merece paz. A nossa doutrina é uma doutrina de paz. Não é favorável nenhuma briga, discussão. Se nós pudermos elogiar alguém, ótimo, façamos. Se nós tivermos qualquer crítica, fiquemos de boca fechada. Palavras de Chico Xavier. E aí quando a gente vê os grandes expoentes da nossa doutrina, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, a gente começa a observar as atitudes que eles tiveram. E nós vamos começar a perceber seres serenos, seres tranquilos, seres sem ansiedade. Tem algum ansioso aqui na sala? Peraí, vou mudar a pergunta. Tem alguém que não é ansioso aqui na sala? O que é ansiedade? É uma forma de insegurança. Na medida que eu tenho resignação, eu acredito que eu faço parte de um projeto de amor de Deus. Na medida que eu acredito nisso, eu acalmo meu coração. Recentemente fui visitar uma senhora que tem 82 anos de idade. Ela está com câncer no ânus e na vagina. E para ajudar ela tem que ter sonda na parte para fazer urina, para não ter contaminação. Ela tem menos de 40 quilos atualmente. E ela vive deitada. Ela era uma dirigente espírita do Lírio Branco. Ela trabalhou 15, 20 anos lá. E aí ela pegou, caiu doente, não tinha mais como fazer. A vida dela, a morte é uma coisa visível, porque a doença dela não tem regressão, a não ser por aquelas maravilhas espirituais que podem acontecer. E a primeira vez que eu fui lá, ela estava toda deprimida. Aí ela chegou e falou que não aguentava mais a dor. E ela toma morfina, que é a substância mais forte contra a dor. E ela estava toda nervosa tal, e mais lúcida. O problema do câncer é que raramente as pessoas perdem a noção. As pessoas se judiam muito com o câncer porque conhecem o sofrimento que estão passando, tem noção do que está passando no seu corpo. Então essa mulher, ela chegou para mim e falou: olha, você está me conhecendo hoje, mas eu vou te dizer uma coisa, eu estou desistindo de viver, eu vou me entregar. Aí eu fiquei olhando para ela e falei assim: o que eu falo para ela, né? Aí eu peço ajuda para o meu mentor.
Porque se eu for falar, eu vou falar besteira. Então eu peço ajuda para o meu mentor. A meu mentor me deu a seguinte dica que eu passei para ela: a senhora é uma pessoa honesta? Ela falou: lógico que eu sou uma pessoa honesta. Em alguma vez na sua vida, nos seus 82 anos, a senhora já roubou alguém? Ela falou: nunca. Eu estou ficando ofendido com a sua pergunta. Eu falei: desculpa. Em alguma vez na sua vida, a senhora não devolveu uma coisa que não fosse sua? Ela falou: não. E por que a senhora está querendo tirar a sua vida? A vida não é sua. A vida é um presente de Deus, é um dom de Deus, é de Deus a nossa vida. A nossa obrigação é fazer de tudo que está ao nosso alcance para a gente viver bem, viver em paz, viver harmoniosamente. Sábado eu voltei, continuava deitada. Aí você falava: pô, que situação, né? Porque apesar dela já não estar pensando em morrer, mas você percebia que era visível a dor dela, o desânimo dela. Aí nós fomos fazer uma oração. Aí eu falei para ela assim: eu sei que a senhora está numa situação difícil. A senhora já ouviu falar na resignação, que quando a gente entrega a nossa vida a Deus, não questiona o que está acontecendo e confia na divindade. Nesse momento de dor, e é lógico que eu falei para ela também para mim, né? Nesse momento de dor, de medo, feche seus olhos. Comece a imaginar Deus do seu lado. Comece a imaginar Ele sorrindo para você. Que Ele é teu amigo, teu parceiro, teu companheiro. Fala para Ele da sua dor. Fala do seu medo. Mas acima de tudo diz para Ele o seguinte: eu confio em você. Eu quero entregar a minha vida a você. Me ajuda a viver em paz esses últimos dias da minha vida. Aí ela deu uma serenada. Isso acontece com a gente quando a gente entrega a nossa vida a Deus? Acontece. Quantas vezes nosso coração estava aflito, ansioso, nós estávamos com medo, e a gente fecha os olhos e faz uma oração cheia de amor. Aí nós lembramos da nossa essência, a essência que Deus colocou dentro da gente. E como um passe de mágica, nós nos ligamos ao nosso Criador. E sentimos todo aquele amor maravilhoso, porque nossa alma está limpa, nosso coração está puro. Aí a gente se entrega na mão dele e fala: obrigado, meu Pai. Em Ti eu confio. Eu duvido que se qualquer um aqui fizer isso, não vai se sentir em paz. Não vai sentir um prazer muito gostoso dentro de si. Não vai se sentir confortável. Isso a nossa doutrina nos ensina. Que nós nunca estamos sozinhos. Que o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus da verdade. É um Deus da benevolência, da misericórdia. Que mesmo quando a gente se sentiu o pior dos homens, o pior das pessoas, Ele entende as nossas limitações. Vai estar uma vontade danada da gente reconhecer nossos erros e mudar. Porque Ele sabe que todos os problemas, todas as dificuldades que nós temos, nós conseguimos vencer. Porque Deus jamais dá uma carga que a gente não possa suportar. A nossa doutrina é maravilhosa. Eu tenho o maior prazer de falar da nossa doutrina em todos os lugares, em todos os dias da minha vida. Eu acho até que eu sou muito chato, que tem gente que não gosta da doutrina espírita, muito pelo contrário. Mas aí a doutrina vai nos dizer o seguinte: vocês querem dar o maior testemunho da nossa doutrina, dos ensinamentos que ela tem? Vivam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Que aí não vai importar as críticas. Não importa. Nós estamos numa ligação direta com o Criador. Nós não somos perfeitos. Kardec dizia que o verdadeiro espírito é aquele que hoje tenta ser um pouquinho melhor que ontem, e que amanhã tenta ser um pouquinho melhor que hoje. Que luta todos os dias contra as suas inseguranças, com seus medos, com seus receios. E aí eu vou acrescentar que o verdadeiro espírita é aquele que sabe que Deus, que Jesus está sempre conosco, nos abençoando, nos protegendo.
Vou terminar só com uma historinha de 1 minuto, tá? Isso está no livro de André Luiz. Ele fala o seguinte, que um determinado espírito foi dado a ele conhecer tudo o que tinha passado na última encarnação dele. Então ele começou a observar, ano a ano, que normalmente quando ele ia enfrentar alguma coisa, passar por um momento, tinham sempre 4 pegadas. 2 dele e 2 de Jesus. Só que em determinados momentos de maiores sofrimentos, de maiores angústias, momentos de doença, ele só via 2 pegadas. Aí ele foi reclamar para o mentor dele, né? Pô, na hora que eu mais precisava, Jesus me abandonou. O mentor sorriu, olhou com um olhar bem bondoso e disse: não, porque as pegadas não eram suas, você estava no colo de Jesus. Ele nunca nos desamparou. Tá bom? Obrigado pela atenção, pelo carinho. Que todos tenhamos um final de dia maravilhoso e somos louvados por participar de uma doutrina maravilhosa, que ela só vai ser melhor com as nossas atitudes. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado.